Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa sala de oração e de amor, amor ao próximo. Como todas as segundas-feiras, eu quero lembrá-los da água. Coloque a sua jarra d'água, a sua garrafinha, de preferência que seja de vidro, mas se não tiver, a de plástico servirá. Se você tem uma pessoa doente em casa ou algum amigo doente que você quer levar a água, ponha separado para que no momento da energização, de colocar o remédio, ela receba a medicação correta para quem precisa. Eu quero dizer para vocês que esse final de semana foi corrido com as doações, na sexta-feira, hoje, e nós hoje ganhamos mais uma comunidade para auxiliarmos. Nós teremos mais 40 famílias que estão em estado real de emergência e de a gente vê grandes empresas ajudando, algumas prefeituras, algumas ONGs, e hoje nós tivemos duas satisfações. À medida que nós ganhamos mais uma comunidade, com eu acho que aproximadamente 40 famílias, também tivemos pessoas que vieram nos agraciar com um número bastante expressivo de cestas. Então a gente está agradecendo. Quando falaram que nós íamos adotar essa nova comunidade, eu só pensei, bom, pai, se você está nos dando essas famílias, com certeza nos ajudará no provento. E qual não foi a minha surpresa que uma pessoa que veio fazer uma visita à nossa casa, ela não veio só fazer a visita, ela já trouxe um número bastante grande de cestas para nos ajudar nessas entregas. Então, fiquei muito feliz em poder receber ajuda e poder levar ajuda aos menos favorecidos. A gente fica triste quando tem muita gente passando necessidade, mas é a única oportunidade que nós temos para exercitar o bem, o amor ao próximo e a caridade. O alimento vamos dizer assim, a pontinha do iceberg, mas a outra parte, onde precisa de outro auxílio, de ter ouvidos de ouvir, ela está escondidinha. Mas nós chegaremos lá com a ajuda de todos vocês. Vocês já providenciaram a água, então eleva muito o teu pensamento até o alto. Senhor Jesus, nosso Pai de amor e bondade infinita, vós, ó Senhor, que disseste, deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino dos céus é daqueles que se assemelham a eles. Eis-nos aqui, Pai, pequeninos que somos na nossa fé, pequeninos que somos no querer mudar a nossa caminhada terrena, pequeninos que somos, Senhor Deus, em reconhecer as nossas falhas e os nossos erros. Derrama sobre nós, Senhor Deus, a tua divina e sagrada luz. Ilumina o nosso espírito, fortalece a nossa alma e guia os nossos passos. Permita, Senhor Deus, que as bênçãos que nesse momento recaem sobre nós, que elas também sejam direcionadas a todos aqueles a quem amamos profundamente, nossos amigos, nossos familiares, nossos amores. Abençoai e protegei, Senhor Deus, a todos aqueles que participam da Casa do Caminho ou que participam dessa sala de oração, mesmo que eles não recebam a oração ao vivo, mas a hora que eles ouvirem, que as tuas bênçãos, o teu socorro chegue em cada coração. Permita, Senhor Deus, que através dos teus ensinamentos possamos ter evolução, aprendizado,
que sejamos instrumentos da tua paz e do teu amor. Que assim seja, Senhor. A noite de hoje nós falamos em amar o próximo. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para tentar, propôs-lhe então a questão: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. São Mateus capítulo 22, versículo de 34 a 40. Dentro do amar ao próximo como a si mesmo, nós hoje escolhemos: dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade. Levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas. Dizei-nos, pois, qual é a tua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, lhes conhecia a malícia e respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são estas imagens e essa inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. São Mateus capítulo 22, versículo de 15 a 22. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhe impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: É-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que o formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhe conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com o dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Essa sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restrito e absoluto, como em todos os ensinos de Jesus. Há nelas um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e reduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo, o qual devemos proceder para com os outros como queremos que os outros procedam conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar ao outrem, toda postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um. Cada um deseja que se respeite os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família,
à sociedade, à autoridade, a tanto quanto para os indivíduos em geral. Palavras da elevação. Antes de explicar, dai a César o que é de César, essa semana me perguntaram se havia necessidade de eu ler um trecho dentro do Evangelho e explicar. Para mim seria muito cômodo eu entrar com uma explicação, mas eu vou fazer um adendo. Algum tempo atrás a gente brincava muito e dizia assim que nós já estamos juntos, todos que participam da nossa casa, desde o tempo de Sodoma e Gomorra. E aí veio uma moça e perguntou: Águida, você fala tanto em Sodoma e Gomorra, o que é Sodoma e Gomorra? Eu, como me considero uma boa professora, uma boa mãe, e o sistema que eu usava para meus filhos, eu uso para as pessoas, eu disse para ela: leia a Bíblia, procure na Bíblia, que ali no Antigo Testamento tem a história de Sodoma e Gomorra. Isso quer dizer o quê? Vá lá, procure, porque você vai gravar mais tempo. Eu falei: se você ler e não entender, eu te explico. Há necessidade de que eu leia uma parte do Evangelho, porque ele é a nossa bússola norteadora. E muitas pessoas dizem: não frequente o Espiritismo, o Kardecismo, porque eles não leem a Bíblia. Não, tudo que nós lemos, ensinamos e praticamos vem das Sagradas Escrituras, deixada pelo nosso grande Mestre, único Jesus. Tudo bem que a Bíblia foi escrita 80 anos depois de que Jesus se foi, mas todo aquele, São Mateus, São Marcos, São Lucas e todos os outros que escreveram, foram inspirados e amparados pela espiritualidade maior. E nos tempos de hoje são poucas as pessoas que leem e que entendem o que diz nas Sagradas Escrituras. Então, por isso, da necessidade. Bem, dai a César o que é de César. Isso vem ao encontro de dizer: não se aproprie, não faça as coisas para os outros, nem tire as coisas dos outros, porque você não quer que façam isso com você. Não seja rude com as pessoas, porque você não quer que as pessoas sejam rudes com você. Dai a cada um segundo o seu merecimento. Muitas vezes nós pedimos a Deus que Ele tenha compaixão e misericórdia e ajude as pessoas que nos pedem oração. E nós dizemos: Senhor Deus, não pelo nosso merecimento, mas pela Tua bondade e compaixão. E nessa passagem, amar o próximo como a si mesmo, principalmente nesse momento de pandemia, vamos ver que nós precisamos ter paciência, entender que quando não usamos a máscara, nós estamos desrespeitando o nosso próximo. E é interessante, eu vi uma pessoa dizer assim essa semana: curioso, antigamente quem usava máscara, a gente corria, fugia dessas pessoas, porque muitos pensavam que eram bandidos. Hoje, quando você vê uma pessoa sem máscara, a gente foge de quem está sem máscara, porque ele é perigoso para a nossa saúde. Então, tudo tem seu tempo. E quando dizemos: só faça teu próximo o que você gostaria que fizesse a você, respeite o direito de cada um. É ruim usar máscara? Com certeza. É sufocante? Com certeza. E aí nós vemos como os nossos médicos, enfermeiros são heróis. Eles usam isso mesmo em época de não pandemia. Mas voltando à nossa lição de hoje, dai a César o que é de César, ele diz assim: esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem.
Quando nós falamos sobre ele condena todo prejuízo, tanto moral, material, vem ao encontro de um exemplo que eu muitas vezes contei nas nossas salas de oração. Nós sabemos que um dos lugares mais pesados e que nós procuramos muitas vezes não falhar, e quando estamos fazendo coisas erradas, procuramos nos corrigir, ou porque alguém vai nos apontar um dedo, ou porque não queremos que passar vergonha perto da nossa família, e muitos não querem fazer coisas erradas para não ir para o baixo umbral. E nós sabemos de conhecimento, através de livros, inclusive o livro Memórias de um Suicida, que um dos lugares mais feios, o pior lugar da espiritualidade do umbral, chama-se Vale do Suicida. E durante muitos anos, eu conversando e falando sobre isso, um dia eu estava lendo um livro que chama-se Deixe-me Viver. Hoje tem um filme, eu não assisti ainda, mas nesse livro eles estão no mundo espiritual, então dentro do mundo espiritual, dentro do umbral, onde tem postos de socorro, tem uma equipe de instrutores e aprendizes da espiritualidade. E um dos instrutores diz: agora vocês aprendizes vão ficar aqui porque nós vamos num lugar da assistência, um lugar que é pior do que o Vale do Suicida. Gente, quando eu li aquela página, eu parei, eu simplesmente fechei o livro. Assim como a gente assiste novela e no melhor da novela diz cenas do próximo capítulo, eu fechei o livro e parecia que eu estava vendo cenas do próximo capítulo. Eu falei, meu pai, há mais de 50 anos, hoje há mais de 60, eu acompanho as histórias do Evangelho. Qual é o lugar pior do que o Vale do Suicida? E eu confesso para vocês que durante 2 dias eu não abri o livro, porque eu fiquei imaginando qual seria o pior lugar, pior do que o Vale do Suicida. 2 dias depois, eu não cheguei a conclusão nenhuma, fui obrigada a ver as cenas do próximo capítulo. E ele dizia assim, que existe na espiritualidade um vale, pior do que os suicidas, que chama-se o vale dos que levam vantagem. Eu caí sentada, porque dentro da nossa cultura do Brasil, tem propagandas, inclusive, na televisão, no rádio, que diz, você pode levar vantagem em tudo. Você fazendo isso, você leva vantagem. Cuidado com o levar vantagem. Aquelas pessoas que têm uma fila imensa, ele chega porque o amigo está lá na frente, ele passa, desrespeita todo mundo que está naquela fila e vai ficar com o amigo. E se alguém de trás diz, olha, está na minha vez, ele diz, não, o meu amigo está guardando o lugar. Se você pega um troco errado, vê que está errado e não devolve, muita gente que diz assim, eu não roubei, deu porque quis. Você está realmente levando vantagem. Você gostaria que fizessem isso para você? Então aqui ele diz, ele condena todo prejuízo, não só material como moral. Se você vê uma pessoa que está entretida no celular e a fila anda, você passa na frente dele, em vez de dizer, olha, a fila andou. Se você vê alguém derrubar alguma coisa e pega e não devolve, existe inúmeros momento de levar vantagem.
Então, um dos piores lugares, pior do que o Vale do Suicida, chama-se o Vale dos que levam vantagem. E dai a César o que é de César, ele condena com toda a sua força, porque ele diz: só faça a teu próximo o que você gostaria que fizesse a você. Não aponte o dedo e condene as pessoas. Não aponte o dedo e julgue as pessoas, para que você não seja julgado. Tenha paciência, tolerância para com o teu próximo, porque hoje você está bem, mas no amanhã você precisará estender a mão com as mesmas falhas. Dai a César o que é de César. Aquilo que é dentro até de... Gente, uma das coisas que eu digo aqui, que é dai a César é o denário do tributo, como eu gostaria de pagar imposto de renda. E quem paga reclama. Se você está pagando é porque você recebe bem. Eu ainda sou isenta, mas um dia ainda eu vou pagar. Se Deus quiser e permitir, né? Faço questão de pagar muito imposto de renda, porque daí com certeza eu estarei dentre aqueles que estão recebendo bem. E se você ganha bem, não falsifique notas, não falsifique documentação para você não pagar o teu tributo para a nossa nação. Ah, mas eu vou pagar e os deputados vão se aproveitar. Faça a sua parte. Deixa eles fazerem e responderem pela parte deles. Só faça teu próximo o que você gostaria que fizesse a você. E esse momento eu vou dizer para vocês, nesse momento da pandemia, nós estamos tendo muita dificuldade com famílias. O socorro que está sendo pedido para nós é muito grande. Mas também tem o lado bom da pandemia. Eu tentei procurar um nome de um cantor que ele disse o seguinte: eu com muitos shows, vou para lá, para cá, para lá e para cá, eu esqueci, eu não lembrava como minha mulher é bonita. E outra coisa, meus filhos, como eles são inteligentes. Então, se você está recluso, se você está em casa, se você não é aquele que precisa ir trabalhar, comece a olhar a tua namorada com outros olhos. Ah, mas eu não tenho namorada, eu sou casada. Ela é tua eterna namorada. Veja as joias que Deus te deu como filhos. Não para você desafogar tua raiva, tua frustração, teus medos e espancar. Quem espanca filhos não educa. Mas conversas educam sim, atenção e principalmente exemplos. Só faça teu próximo o que você gostaria que fizesse a você. O pai que não respeita, a mãe que não respeita, o filho, a filha, que tem só agressão, que fala palavrão, cuidado, na tua velhice você se tornará uma nova criança e será cuidado por aqueles que você não está respeitando agora. Só faça teu próximo o que você gostaria que fizesse a você. Lembrando sempre, se você está passando por uma luta, e eu estou falando isso de cadeira, de carteirinha, você está se sentindo injustiçado, ore ao Pai e peça a melhor saída. E se Ele não te mostrar uma saída, quite teus débitos passados. Com certeza você terá uma prosperidade muito maior e muito melhor. Eu tenho pessoas que têm feito perguntas para mim, e uma das perguntas, inclusive eu ia falar hoje, é sobre dai de graça aquilo que ganhas de graça. Então a nossa próxima live será com esse tema, onde eu trarei mais exemplos
principalmente para aquelas pessoas que dependem de quem ganhou de graça o dom da mediunidade. Então, nossa próxima live será o que tudo aquilo que ganhares de graça deverás dar. E vai ser muito intensa, muito antiga e muito atual. Nesse momento, então, coloca o seu copo, a sua jarra de água na sua frente, porque você que está aí me ouvindo vai ser nesse momento um instrumento de Deus. Você será nesse momento, você, à medida que eu for fazendo a oração, você vai sentir que você vai se arrepiar, que você vai sentir uma energia muito forte e cada energia que você sentir, você vai pôr dentro da água, com a mão através do vidro. Ah, mas eu não sinto nada. É porque você está sendo muito racional e não está deixando o seu coração falar. Então, fechando os nossos olhos, eleva bem o teu pensamento, como se você tivesse com o coração nas tuas mãos entregando a espiritualidade maior e dizendo: Senhor Deus, Pai de amor e bondade infinita, vós sois o mestre dos mestres, o médico dos médicos. Nesse momento, Senhor Deus, nós te rogamos, derrama sobre a nossa água toda a medicação de que necessitamos para curar as nossas imperfeições morais, as nossas imperfeições de fé. Permita, Senhor Deus, que também tenha remédio para as nossas lutas, para as nossas dores físicas. Dai-nos, Senhor, a sabedoria e o discernimento de distinguir as nossas lutas. Pai, nessa garrafa onde está separada a água para um ente querido, um amigo que se encontra enfermo, que seja, Pai, derramado toda a medicação exclusivamente para ele, exclusivamente para ela, exclusivamente para a dor que estão passando. Senhor Deus, Pai de amor e bondade infinita, vós que tens a misericórdia, sois misericórdia, nesse momento, Pai, permita que toda energia desta sala, toda energia da nossa egrégora espiritual, que ela envolva a cada um e que cada um receba, Pai, da tua compaixão e misericórdia, um amparo, um lenitivo para as nossas lutas, que possamos receber luz para o nosso caminho e que as tuas bênçãos, que nesse momento enche essa sala, encham todos os lares aonde está chegando essa oração, seja no momento ao vivo ou seja depois no assistir cada vídeo. Que as tuas bênçãos, Pai, sejam de cura do espírito, do corpo e da alma. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por todo esse amparo, por toda a espiritualidade que está conosco e que todos aqueles que se achegarem a nós durante a semana sintam a tua sagrada e divina presença. Assim é e assim será. Boa noite a todos.